Começou o Café com Aposta Premier League, rodada 28, menos para o Tottenham. 28! Semana passada tivemos aqui um Beck Aston Villa, bateu um Ley Newcastle, morreu na praia, o gols de Arsenal. E lembrar também que semana passada, os jogos que tinham as odds super esmagadas, como é o caso do Arsenal essa semana, esses jogos acabaram batendo, né? E eu não coloquei na lista por conta da odd, mas falei que dava para prestar atenção quando a odd ficasse melhor, dava para pensar em alguma coisa a favor, e foi justamente o que aconteceu. Fantástico, maravilhoso, conseguimos. Começamos com o Manchester United enfrentando o Everton. Esse jogo aqui, bem rápido, odd do back do United 1,93, odd do Lay ao Everton a 4,3. Gosto do Lay ao Everton, porém não vai entrar na lista. Por que eu gosto? Primeira coisa, o Everton está numa fase terrível. Se a gente olhar aqui, ó, fora de casa a temporada toda, o Everton tem 5 vitórias. Se a gente olhar o Everton nos últimos 10 jogos fora de casa, 4 vitórias. Nossa, o Everton, que beleza. O Everton, nos últimos 5 jogos fora de casa, 0 vitórias. 0. United em casa nos últimos 5, 2 vitórias. E nos últimos 10, 5 vitórias. Ganhou metade. Na classificação geral, United também brigando ali para ocupar a quinta colocação, apesar de uma certa distância, perdeu para o City, perdeu para o Fulham recentemente, e o Everton lá embaixo brigando para escapar da zona do rebaixamento com certa distância, né? Então assim, a fase do Everton não é das melhores, já esteve melhor o time, né? Teve a mudança lá da pontuação, tá um pouquinho longe da zona de rebaixamento, tá ficando ali quase que escapando, né, do rebaixamento. Porém, o meu problema é isso aqui, ó. Quantidade de jogadores do United fora de ação. Martial tá um tempinho fora. Bissaka fora. Lisandro Martinez, o zagueiro que chegou ali para dar uma ajuda, né, nas coisas ali, fora. Principal jogador fora é o Højlund. Højlund, na sexta-feira, ganhou o prêmio de melhor jogador do mês de fevereiro da Premier League, mas está fora. E além deles, a gente tem um possível Maguire como dúvida, o Evans, o outro zagueiro, como dúvida, e o Rashford, que fez aquele golaço no City, como dúvida. São jogadores muito importantes, principalmente o Maguire e o Rashford. Jogadores muito importantes. Se não vai ter o Rashford, não vai ter o Højlund, não tem o Martial, a gente vai depender de quem? Do Antony, para fazer os gols do United. Antony que não faz gol há 3 trilhões de anos. O último jogo que ele fez gol deve ter sido no São Paulo, cara. Complicado as coisas. Não é nem no Ajax, tá? São Paulo. É muito difícil pra gente pensar sem ver o time em campo, sem saber quem joga, a gente pensar num Beck United e até mesmo num Lay ao Everton. Gosto de um possível Beck United com aquela pressão inicial, se tiver jogadores, provavelmente joga diferente do que jogou contra o City, mas sem os jogadores fica difícil de pensar alguma coisa aqui. Apesar de no sábado termos um Bournemouth contra o Sheffield numa fase terrível, Bournemouth ali no mod 1.4 pode ser interessante, temos um Crystal Palace e Luton, pode ser interessante também para um ambos marcam. Temos também no sábado, meio-dia, tem mais um outro jogo aqui. Cadê o jogo? O outro jogo. Tem mais um outro jogo de sábado, meio-dia. Wolves e Fulham, podendo ser interessante. Tanto ambos, como também um Lay Fulham, né? Dependendo de como o Wolves jogar. Um jogo muito bem na última partida. Porém, aonde interessa bastante aqui é o Arsenal e Brentford. Arsenal na terceira colocação, brigando pelo título. Brentford apenas um ponto à frente do Everton. Se a gente olhar no duelo entre as duas equipes recente, temos uma vitória do Arsenal em novembro, dia 25 de novembro do ano passado. Temos uma vitória do Arsenal na EFL Cup em setembro. Temos um empate na Premier League do ano passado, temporada passada, e também uma vitória do Arsenal em setembro de 22. Ou seja, dos últimos 4 jogos, 3 vitórias do Arsenal, um empate entre os dois. Lei Brentford a 15, alto.
né? Alto demais pra gente pensar em algo. Olhando o over e under, aí sim, talvez teremos alguma coisa. O Brentford tem tomado muitos gols, 50 gols tomados. O Arsenal ali com 68. 68 gols marcados. Vendo esse caminhão de gols do Arsenal marcado a 1,49, essa odd de 2,5, acredito no valor, acredito que na partida podemos ver alguma coisa interessante aí em termos de gols. E o Arsenal aqui, ó, se você olhar o resultado recente do time, pagando até mesmo um goleada, né? Goleada Arsenal bateu contra o Sheffield, goleada Arsenal bateu contra o Newcastle, aí na Premier League aqui contra o Burnley bateu de novo, contra o West Ham bateu de novo, ou seja, desde o dia 11 de fevereiro, todos os jogos do Arsenal bate o goleada. E em 20 de janeiro também bateu goleada. A fase do Arsenal é de fazer muitos gols e é por isso que mais uma vez vamos no over 2,5 do Arsenal. Na partida, bobear, dá até para pegar um 3,5, alguma coisa assim. Pensando aqui em gols, se o jogo começa muito frenético, talvez não dê nem tempo de você esperar sair o primeiro gol. Se sai o primeiro gol, aí sim fica até melhor pra gente pensar em gols, principalmente se o Brentford ir pra cima. Se o Brentford vai pra cima, o Arsenal vai ensacar mais uma vez. E um detalhe, tá? Com essas goleadas recentes do Arsenal, eu não acho necessariamente, principalmente pensando em pré-live, que a gente já tem que entrar num correct score goleada pro Arsenal, tá? Não acho que devemos entrar num correct score goleada para o Arsenal. Por outro lado, acredito ser extremamente perigoso entrar num lei goleada ao Arsenal. Um lei goleada, de jeito nenhum eu entraria. Num goleada pro Arsenal, não entraria. Entendeu? É a diferença. Um de jeito nenhum e o outro, eu não acho que eu faria isso. Se no sábado temos jogos entre vários times fracos, vamos dizer assim, da nossa Premier League, né? Como o caso aí do Crystal Palace e Luton, Burnley e Sheffield, né? Sheffield a última colocação, o Luton também cotado para cair. No domingo temos muitos jogos de qualidade, inclusive Aston Villa recebendo o Tottenham, famoso jogo de 6 pontos. O Aston Villa vencendo aqui vai para 58, o Tottenham ficando com 50, difícil demais para alcançar. O Tottenham vencendo iria para 53, o Aston ficaria com 55, 2 pontinhos de diferença apenas dos dois. Aí sim, uma chance para o Tottenham beliscar a vaguinha na Champions League. Olha que jogo importantíssimo. Em termos de desfalques, temos aí o Ramsey, né, como dúvida para o Aston Villa, o Richarlison e o Pedro Porro como dúvida lá do lado do Tottenham, jogadores os mais importantes. O Mings já tá fora há um tempinho, o Sessegnon tá fora. No último jogo entre os dois, lá no dia 26 de novembro, uma vitória do Aston Villa, tá? Na Premier League temporada passada, outra vitória do Aston Villa em 2-1. Vitória do Aston Villa também no primeiro jogo, dia 1º de janeiro de 23, no outro jogo. Então assim, ó, dos últimos 4 jogos aqui, 5 jogos, dos últimos 5 jogos, 2 vitórias do Tottenham e aí 3 vitórias do Aston Villa. Mas a gente vendo o histórico das equipes aqui, a gente vê que tá saindo gols, né? De todos esses jogos aqui, apenas 2 jogos, é isso? 2 jogos apenas lá em 2021 e em janeiro de 2023, apenas 2 jogos que não bateu o over 2,5. E na Premier League como todos, os 2 times são também times over. Times over. O que mostra pra mim isso aqui? Jogo importantíssimo. Esses jogos que são extremamente importantes, pode haver um nível de nervosismo, tensão, né? Principalmente enquanto não sai o primeiro gol. Pode acontecer isso, os times acabarem estudando mais um ao outro. Chega perto da área, recicla a bola. Chega perto da área, recicla a bola. Não necessariamente vai espetando, forçando, tentando alguma coisa. Tá? Pode acabar acontecendo algo desse tipo. Não é o que eu estou esperando. Estou esperando sim um jogo over, principalmente a partir do momento que essa partida estiver desempatada. Porque como eu falei, partida
de 6 pontos. O Aston Villa tem uma leve vantagem aí, né, na tabela, porém o Tottenham não é bobo, o Tottenham tá tentando se reerguer este ano, tem a vantagem de fazer apenas o campeonato inglês, né? O Aston Villa jogou contra o Ajax durante a semana. O Aston Villa jogou na quinta contra o Ajax, descansa sexta, sábado, domingo já enfrenta o Tottenham. E o Tottenham tá lá, de boa, descansando, treinando. A vida do Aston Villa tá um pouco mais fácil na tabela, mas durante a semana a vida do Tottenham foi muito mais tranquila. O favoritismo aqui que o mercado dá para o Aston Villa de 2,48 em relação ao 2,76, o back do Aston Villa 2,48, o back do Tottenham é 2,76. Eu não sei, viu? Por jogar em casa, talvez? Porque em termos de nível ali, ó, quase a mesma coisa, né? Tá quase ali, meio equilibrado. O Aston Villa joga em casa, mas o Aston Villa jogou recente, o Tottenham descansou, teve tempo para se preparar. Eu gosto muito do over. No match odds, para mim, essa partida é muito difícil, mas muito difícil, justamente pelo confronto direto pela posição. Gols, eu gosto. E não só eu gosto de gols, como o mercado também gosta de gols, colocando uma odd aí de 1,39. Vai entrar na nossa lista? A 1,39 não. A 1,39 não vai entrar na nossa lista. O que eu pretendo fazer para essa partida? Eu vou falar o modo que eu devo operar, tá? Vai começar o jogo, o mercado está esperando este over, eu estou esperando este over, mas acredito que podemos ver, como eu falei, dois times se estudando um pouquinho por ser confronto direto, jogo de 6 pontos. O método que eu faço, não estou falando para você fazer, estou falando que eu faço. Provavelmente, alguns minutos ali no começo do jogo, eu entro no under 2,5 e eu fico exposto ali alguns minutos enquanto eu acredito que o jogo ainda está no esquema de estudo você estuda eu. Tá nesse esquema? Eu fico ali um pouquinho nesse under. A minha ideia ainda é pegar o over, mas o que eu tenho feito em muitos jogos, fiz na Roma, por exemplo, essa semana. Fico no under, espero. Me senti desconfortável, fechei. Se não tomei o gol, tenho um lucrinho. E vou acompanhando o jogo. Muitas vezes eu nem vou pegar o over agora, né? Vai sair o gol, coisa do tipo. Aí sim, tem aquele meu lucrinho que eu fiz pequenininho, tá guardadinho ali. Chegou a hora de entrar no over, aí eu entro no over numa odd muito melhor do que o 1,39. O 1,39 não dá, né? O 1,49 do Arsenal que eu coloquei aqui embaixo já é uma coisa assim, a gente acaba colocando aqui na lista, mas dificilmente eu acabo entrando pré-live no 1,49. 1,39 nem pensar, muito baixo. Acho que é possível? Acho que é possível. Vai ser um jogo dificílimo, pegado, provavelmente excelente jogo para acompanhar? Vai, 10 horas da manhã do domingo. Quem vai vencer? Não tenho a menor ideia. Os dois aí têm capacidade de vencer. Se for pra gente pensar em algo, preciso de uma entrada. Acho que um empate. Um empate aí. O histórico dos times mostra isso. A necessidade dos times também mostra isso. Um empate, talvez. Vou fazer o que nessa lista? Nada. Brighton e Nottingham Forest. O Brighton, que deu tanto orgulho, tanta alegria, tanta vontade pra gente no passado, foi achincalhado pela Roma no meio da semana, enfrentando um Nottingham Forest. Brighton dificilmente consegue alguma coisa em termos de ligas europeias, né? Tava numa fase excelente lá no começo do campeonato, foi perdendo força e agora está na 9ª colocação. Difícil pro Brighton. Nottingham Forest ali a um passo da zona do rebaixamento, tem 17 pontos. E a vida do Nottingham Forest pode ficar até mais complicada para essa partida aqui, porque esse jogo é o jogo de domingo. No sábado, o Luton terá enfrentado um Crystal Palace. O jogo a gente vai acabar não colocando na nossa lista aqui, mas é um jogo bem interessante. Pensar no ambos marcam, né? O Luton adora fazer gol, esse ambos marcam. Vamos supor que o Luton ganhe. O Luton iria para 23.
com um jogo a menos, ficaria muito próximo do Nottingham Forest. Então esse jogo aqui, mais importante pro Nottingham Forest do que necessariamente pro Brighton. O Brighton não tem muito mais do que brigar no campeonato. Deve cair, né? Depois de ter tomado um 4-0 da Roma, deve cair na Liga Europeia, deve ficar no meio de tabela aqui. Então é tentar uma pontuação legal, um final de campeonato justo, digno, alguma coisa desse tipo na Premier League. O over-goals fica um pouco complicado para mim, apesar do Brighton por alguns momentos ser um time super over no campeonato. Perdeu um pouco a fazeção de gols, vamos falar assim, mas o Nottingham Forest é um time muito under. Então você vê como fica um jogo bem difícil aqui. Eu deixei separado porque a necessidade do Nottingham Forest e talvez uma apatia do Brighton pode acontecer de no live um Ley Brighton fazer sentido. No live um Ley Brighton pode talvez fazer sentido. Até porque o Brighton tá aí sem o João Pedro, excelente jogador, sem o Milner, né, o experiente Milner, sem o Mitoma. Então, 3 jogadores super importantes fora do time, pode dar aí uma possibilidade de um Ley Brighton fazer sentido. Não vai entrar também na nossa lista, mas dependendo do resultado ali do jogo do Luton no sábado, dependendo da vontade do Nottingham Forest, que tem muito mais em jogo do que o Brighton, pode fazer sentido um Ley Brighton. E o jogo que pode decidir a Premier League este ano é Liverpool e Manchester City. Liverpool e City se enfrentam em Liverpool. Um jogaço. Odds do momento, 2,36 o back City, 3,05 o back Liverpool. Em termos de jogadores fora, etc., a gente viu o Liverpool recentemente com uma dificuldade bem grande até de jogadores no elenco, né? O Alisson fora, Arnold fora, Darwin Núñez ficou fora uns jogos, Matip fora, Salah estava fora. Aparentemente, Darwin e Salah jogam neste domingo. Do lado do City, temos aí a ausência de Doku, a ausência de Grealish e o Núñez também que se machucou, né? O Núñez se machucou essa semana e o Konaté também se machucou essa semana. Honestamente, meu raciocínio aqui é meio que o mesmo raciocínio do jogo de Tottenham e Aston Villa. Confronto mais do que direto. Lembrando que no momento que essa partida acontecer, o Arsenal pode ter vencido, chegado a 64 pontos, Liverpool e City estarão então atrás, certo? Quem vencer assume a liderança do campeonato. O City, caso vença, iria a 65, o Arsenal ficando com 64, o Liverpool com 63. Se o Arsenal vence e o Liverpool vence aqui, Liverpool iria a 66, o Arsenal com 64 e o City ficaria na terceira posição com 62. Jogo importantíssimo para o decidir do campeonato, domingão, meio-dia e 45. Qual dos times está melhor? Olha, jogando completo, acredito que o City é um pouquinho superior e pode aí acabar complicando a vida do Liverpool. Não acho um absurdo a vitória de um lado, não é absurdo a vitória do outro, não é absurdo o empate. Por isso que pro match odds é muito difícil. É muito difícil. No confronto direto entre essas equipes, a gente teve, dia 25 de novembro, um empate. Né? Acabei de falar do empate aqui. Tivemos, no dia 1º de abril de 23, uma vitória do City. Na EFL Cup, lá de 22, uma vitória do City. Na Premier League, no dia 16 de outubro, vitória do Liverpool. Seguido de uma outra vitória do Liverpool aqui na Supercopa da Inglaterra. Na FA Cup também uma vitória do Liverpool, seguida aí de 2 empates, uma vitória do City. Então assim, ó, até mesmo se a gente olhar o histórico, se a gente pegar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jogos. Em 9 jogos, 3 vitórias do City, 3 vitórias do Liverpool, 3 empates. E aí?
E aí, cara? E nos jogos recentes das equipes, vitória para ambos, né? Para tudo que é lado. A última derrota do Liverpool é pro Arsenal e a última derrota do City, a gente vai achar uma derrota do City aqui, rapaz, é pro Aston Villa no dia 6 de dezembro. O Liverpool perdeu o mais recente, no dia 4 de fevereiro, mas você vê que o nível é elevadíssimo. E aí, mais uma vez, pensando que o jogo possa estar desempatado, pensando que o jogo esteja desempatado, o overgoals talvez faça sentido. O overgoals talvez faça sentido, porque as duas equipes têm atacantes sensacionais. Over 2,5 numa odd 1,56. Eu vou acabar colocando aqui, mas eu vou deixar aí a ressalva igual do jogo do Aston Villa e Tottenham. É jogo para over? Acredito sim que é jogo para over. Desde que o jogo esteja desempatado e o time que está atrás busque empatar a partida, afinal de contas é uma partida que decide ou tem o poder de decidir o campeonato por ser um confronto direto. O jogo tá 0-0, é bom para quem? É meio que bom para os dois. Melhor ainda para o Arsenal, caso o Arsenal vença, né? O Arsenal, caso o Arsenal não vença, o que é muito difícil, o empate é melhor ainda para os dois aqui por não perder pontos. A partida vai ser um absurdo. Espero um jogo fantástico e aí jogo digno de live no Layback, né? E pra gente encerrar esta rodada 28 aqui com jogos interessantíssimos, temos também o Chelsea recebendo o Newcastle. Newcastle na 8ª colocação, assim como muitos outros times, não tem muita coisa para buscar. O Chelsea talvez buscar um pouco de honra, dignidade para encerrar o campeonato que fez uma temporada horrenda, péssima, horrorosa, esquecível. Gosto muito de jogos do Newcastle pensando em over, né? A gente sabe que o histórico do Newcastle é muito de over, mas por outro lado, o Chelsea aqui, ó, mostra que não é tão over. E o Chelsea jogando em casa acaba sendo ainda menos over, jogando em casa o Chelsea com 6 jogos under, 6 jogos over, bem mediano, bem meio a meio. Um Lane Newcastle a 3,95, talvez possa ser interessante. O back ao Chelsea a 1,93, dependendo do que conseguir fazer, talvez seja interessante, mas esse jogo aqui é um jogo de segunda-feira, 5 horas da tarde, jogo perfeito pra gente acompanhar também nas lives do Layback no YouTube, né? Então, para nossa lista aqui, Arsenal ficou de fora com a odd baixa. Pode bater, mas entrou os gols, tá? Aston Villa e Tottenham, os gols ficam de fora, jogo pra live, jogo pra gente ver ali qual time tá melhor, tentar achar alguma coisa assim. Acabou ficando de fora, mas também jogo pra live pensando em gols, pode fazer muito sentido os gols. Liverpool e Manchester City, difícil pensar em match odds, possível pensar em gols. United, seria interessante se a gente soubesse quem jogaria devido a uma fase do Everton. Pode ser que um back United esteja bem interessante na partida, caso o United tenha um plantel aí para fazer gols mesmo. O Leigh Sheffield tem uma odd muito esticada, acaba não entrando aqui. E o Crystal Palace e Luton, que eu não falei muito, gosto também de pensar no ambos marcam. E claro que todas essas odds estão no bolsa de aposta. Inclusive aqui, ó, Crystal Palace e Luton, se a gente for pensar num ambos marcam, cadê? Deve ter algum lugar aqui. Aqui, ó, ambos os times marcam odd 1,81. 1,81, eu nem falei muito disso daí, né? Nem tem aqui na nossa tabelinha, mas eu gosto. Gosto, o Luton é um time que é muito fraco defensivo, mas sempre acha os golzinhos lá no ataque, né? Pode ser interessante também se ambos marcam. Bolsa de aposta, como sempre, as melhores odds aí do mercado. Cria sua conta caso você não tenha criado. Nos vemos na próxima. Acompanhe as lives também no canal do YouTube do Layback. Um abraço para vocês, boa sorte. Quem sabe no live a gente consiga pegar um back United. Quem sabe no live a gente consiga também pegar os gols de Aston Villa e Tottenham. Aquelas entradas que acabam não entrando na nossa listinha, mas faz muito sentido ao vivo.